Todos aqui sabem que no Brasil, pela nossa Constituição, nós temos 5 dias de licença paternidade, certo? Tem gente olhando para minha cara aqui, como eu olho para minha esposa quando ela me pergunta: você tem certeza? Bom, agora que você perguntou, eu não tenho mais. Isso está errado. Na verdade, esse assunto nunca foi legislado desde a Constituição de 1988. Ele foi colocado ali, só para a gente esperar e algum dia isso acontecer. Isso é só uma das coisas que a gente acha que sabe sobre a licença paternidade e que eu vou conversar um pouco com vocês ao longo da minha apresentação. Na nossa empresa, nós temos 60 dias de licença paternidade mais férias. No primeiro dia que eu voltei dessa licença paternidade, eu fui tomado por 2 sentimentos arrebatadores, se eu puder dizer. Primeiro foi uma saudade enorme do meu filho, né? Eu não queria sair de casa, eu tinha que voltar, tinha que trabalhar, não tinha jeito. Nesses 60 dias eu pude fazer coisas e participar de coisas que certamente não teriam acontecido se eu tivesse 5 dias de licença paternidade. Eu vi o primeiro sorriso dele, os diversos sons, os olhares quando ele começou a acordar para o mundo, que ele estava fora da barriga da mãe dele. No parto, nós escolhemos um parto humanizado, e a médica me deu a tesoura para cortar o cordão umbilical dele. E eu vi o cordão umbilical dele cair comigo quando eu estava tocando a fralda dele numa segunda-feira à tarde. Foi magnífico. Sim, claramente, vocês podem ver, é inevitável. Mas o segundo foi uma preocupação enorme, porque a partir daquele dia a minha família ia perder um membro dentro da rede de apoio que ela tinha para cuidar do Rafael. Quando a gente vê, o dia inteiro passou e a gente mal teve tempo para comer. Quantos de vocês aqui já não ouviram isso, principalmente uma mãe falando? E isso é verdade. Eu estou lá no dia a dia e pega a fralda e coloca água quente e esquenta a mamadeira e cuida das cachorras e dá banho no Rafael e leva o Rafael para trocar fralda. São milhares de coisas, quando você vê, são 10 horas da noite e ainda tem coisa para fazer. E essas eram as minhas funções cuidando do Rafael, que não deixariam de existir no momento que eu pisasse para fora de casa. Eu sou incrivelmente sortudo, nós como família, de termos uma boa rede de apoio, de ter condição para isso. As avós, babás no meio. Mas uma pessoa, principalmente se ela for o pai ou a mãe, faz falta no lar. Essa imagem para mim representa muito isso. É aquela velha frase que dizem que é preciso uma aldeia para criar uma criança. No Brasil, nós temos 5 dias, nós adotamos, na verdade, 5 dias de licença paternidade. 5 dias é muito pouco. Nesses 5 dias, o leite da mãe ainda não desceu, o umbigo da criança não caiu, e a mãe ainda está precisando de diversos apoios dentro de casa, com toda a família para poder ajudar. Sem considerar que, por exemplo, no nosso caso, foi uma cesariana, onde a mãe leva 45 dias para se recuperar. 5 dias é muito pouco. Eu fui convidado e aceitei ser embaixador da coalizão Licença Paternidade, a COPAI. A COPAI é um grupo de pessoas, de empresas, de instituições que acreditam que a licença paternidade do Brasil deve ter no mínimo 60 dias, remunerada e compulsória. Por vários estudos que a gente tem dentro da COPAI, a gente entende que um pai mais próximo ajuda muito no crescimento da criança. Nos primeiros anos de vida, quando o pai se envolve no crescimento da criança, ele está presente no momento onde se forma a estrutura cerebral dessa criança. E isso impacta no desenvolvimento acadêmico, isso impacta na autoconfiança, isso impacta no aprendizado da criança. Pais que ficam mais tempo com os seus filhos também geram cidadãos melhores. Já é mostrado por estudos que diminui evasão escolar, diminui delinquência juvenil, diminui violência dentro de casa e diminui o envolvimento com drogas.
E sabe o que é tão legal quanto isso? É que isso também é benefício para o próprio pai. Os pais que estão envolvidos nos primeiros meses de vida dos seus filhos tendem a ser melhores cuidadores da criança e da família ao longo da vida toda da criança. Isso é um excelente benefício. 5 é muito pouco. Tem uma coisa que é bastante interessante, que esse período de presença perto da criança ajuda, também em relação ao pai, que é a diminuição do abandono familiar. Os pais que estão mais presentes, se tornam melhores cuidadores e permanecem mais tempo junto da família, tendem a abandonar menos as suas famílias. E isso no Brasil é super importante, porque 12% das crianças desse país, 12% das crianças desse país saem da maternidade sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é um absurdo. Isso é um retrato do machismo estrutural que vive hoje na nossa sociedade. E esse machismo ele é tão profundo que ele muitas vezes, durante a nossa vida, durante o dia a dia, ele passa desapercebido até em boas intenções. Quer um exemplo? Para todo mundo, ou para uma grande parte das pessoas que eu falo, que nós temos 60 dias de licença paternidade, muita gente olha para mim e diz: poxa, que legal, você vai poder ajudar a sua esposa em casa. Então aqui eu queria deixar uma coisa muito clara, se ainda não está claro para ninguém, ou para algumas pessoas não está claro. Participar da parentalidade e das tarefas de casa não é papel da mulher. É papel de todo mundo que está dentro de casa. E nós tomamos isso como dado. E esse papel que a mulher desempenha dentro de casa acaba gerando nela uma responsabilidade e uma culpa que é um dos grandes potencializadores de doenças mentais das mulheres do lar. Participar do dia a dia também ajuda com que as mulheres tenham melhor participação no mercado de trabalho. Participar do dia a dia faz com que a mulher possa participar mais do mercado de trabalho. Então é preciso que nós sejamos conscientes de que o filho é meu, a casa é minha, as contas são minhas. Não. O filho é nosso, a casa é nossa, as contas são nossas. Quando eu estou ali cuidando do Rafael, eu não estou fazendo favor para ninguém, eu estou fazendo o meu papel de pai. Eu tenho que dar 120% de mim, assim como a Luciana dá os 120% dela na criação do Rafael. E assim a gente consegue, na divisão da parentalidade e das tarefas de casa, criar um mercado de trabalho mais igualitário. Claudia Goldin recebeu o Prêmio Nobel de Economia o ano passado. No trabalho dela, o grande achado que ela encontra é que o principal afetador da diferença salarial de gênero está ligado à maternidade. Esse gráfico, para mim, ele é uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida. Mas ele tem um impacto muito grande para a sociedade. Ele tem um impacto muito grande para todo o planeta. Isso significa que a gente está cada vez menos alcançando o nosso objetivo, que primeiro, numa sociedade onde nós temos mais mulheres do que homens, é ter representatividade nas nossas empresas, nos nossos negócios, na nossa sociedade. E segundo, a gente está gerando menos riqueza e menos valor para a nossa economia. Quer saber como é que isso impacta a economia global? Como é que isso impacta o planeta? Hoje a gente vive num planeta que um dos nossos colegas aqui já mencionou, que está cada vez mais à beira de catástrofes ambientais. A gente acabou de ter uma no Rio Grande do Sul agora, a gente acabou de sair. A gente vive num planeta onde 60% da população global vive sob o risco de insegurança alimentar. 60% das pessoas desse mundo. Eu acho injusto que as pessoas em algum momento tenham que sofrer de insegurança alimentar, mas essa é a realidade. A gente está num planeta onde a participação da mulher no trabalho, segundo o Departamento de Estado americano, então,
Veja lá, não é uma conversa de comunista, não é uma conversa de esquerdista, não é uma conversa de feminista. O Departamento de Estado americano aponta que hoje, se nós igualássemos em 25%, ou se nós diminuíssemos em 25% a diferença de mulheres e homens no mercado de trabalho, nós já colocaríamos na economia global 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares, com T. No mundo que está passando por tudo isso que eu acabei de falar, a gente precisa das economias rodando a todo vapor para diminuir esses impactos que vêm sendo causados pela maneira que nós, como seres humanos, atuamos nesse planeta. O meu convite para todos aqui hoje é para que nós lutemos por um momento onde o pai possa fazer mais parte da vida do seu filho. E todos juntos busquemos essa luta para que a sociedade colhe esses benefícios que eu mencionei. E como é que a gente faz isso? De duas maneiras muito simples. A primeira é pressionando os nossos políticos para fazer. E é isso que a COPAI faz. A COPAI está lá com uma frente parlamentar para aprovar um projeto de lei e a gente conseguiu reunir deputados de esquerda, de direita e de centro, o que no nosso Brasil de hoje, todos vocês sabem, que já é uma grande vitória para lutar por esse tema. E a gente já teve isso aprovado na Câmara de Constituição e Justiça, e faltam só mais 2 comissões para a gente aprovar para ir para voto no Senado. Isso é super importante. E o segundo é para que nós pressionemos as iniciativas privadas, a iniciativa pública e todas as empresas para que adotem a licença paternidade estendida, independente do que a lei diga para fazer. Porque é o correto socialmente, é o correto economicamente para fazer. Para que a gente mude as políticas da mesma maneira que as empresas já têm as políticas modificadas para a licença à maternidade. De novo, o meu pedido, coloquemos a nossa voz para fazer isso junto. Para esse tema, a mudança começa pela nossa voz, a mudança começa pelas nossas ações e a mudança começa pela nossa presença. Muito obrigado.